A nossa leitura vai estar em 1 de João. Nós estamos estudando as cartas de João, né? E nós vamos dar sequência à leitura. Nós lemos de 1 a 4 na lição anterior, e agora vamos ler de 5 a 10 nesta lição de número 3. Então, a lição é a de número 3. Qual que é o tema da nossa lição de hoje? Tratamento radical contra o pecado. Vamos para a leitura? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. 2 pontos. Que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Os objetivos desta lição: discernir o que é pecado, determinar-se firmemente a não praticar o pecado, afastar-se de situações, práticas ou conversas que levem ao pecado. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti, na Tua casa, diante desta lição, pedimos a graça, pedimos que os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, o entendimento de cada um de nós seja aberto pelo Teu Espírito e que sejamos convencidos pelo Teu Espírito de tudo que vai ser ensinado por Ti mesmo. Em nome de Jesus, assim oramos. Quem concorda, diga amém, tome assento adorando. Qual que é o alvo desta lição? Levar o aluno a uma reflexão acerca da realidade do pecado na vida de crentes em Jesus e da necessidade de confissão, arrependimento e santidade. Então, estamos diante de uma lição muito importante, uma lição de fato especial. Nós estudamos na lição passada sobre a comunhão com Deus, não é? E também falamos da comunhão com os irmãos. E, mediante o texto que nós lemos, neste exato momento, nós entendemos que não tem como, de maneira alguma, termos comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Não existe isso, essa possibilidade. A Bíblia é clara com relação ao pecado. Só não entende quem não quer, não é? Porque se você ler algo, qualquer lugar que você ler, que Deus nos garante vitória, se você for para o contexto ou para o entendimento um pouquinho mais acurado daquilo que você está lendo, você vai ver que é em Cristo, que é por Cristo, que é no caminho, que é nele, que a gente tem tudo aquilo que está sendo ofertado. Para permanecer nele, vários textos na Bíblia, mas estes textos que lemos,
eles são mais claros. Essa carta, ela é mais clara a respeito disso. Não há como permanecer na luz se treva estiver no meio. Não tem como. É impossível. Deus é luz, o pecado é trevas. Deus é luz, o diabo é treva. A verdade é luz, a mentira é treva. Não tem comunhão entre isso, não existe. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que não há comunhão entre o fiel e o infiel, entre o templo de Deus e o templo dos ídolos. O jugo desigual é jugo desigual. Não tem comunhão de jugo. Ah, mas eu estou namorando um menino, o menino é de Deus, só não é crente. O menino não é de Deus. Não, estou namorando uma menina, ela é melhor que qualquer crente, mas ela é cristã? Não, então ela não é de Deus. Ah, mas tem gente na igreja, e essa gente na igreja, se estiver na treva, não é de Deus. Para de dar desculpas. Ou nós temos comunhão com a luz, ou não temos. Uma coisa é eu lutar para que Deus torne luz uma treva que eu estou amando. Outra coisa é eu ser luz e rejeitar as trevas. Quando eu sou luz, não há negociação. Será que eu estou errado no que eu estou falando? Agora eles estão com a mania de dizer que a igreja que prega a verdade é uma seita. O povo está dando um jeito de correr da verdade. Não é igual o diabo corre da cruz, irmão, porque o diabo não corre da cruz, viu? O diabo, aliás, ele está alojado atrás de muitas cruzes. Existe um demônio chamado Crucitas, que ele se aloja atrás de muitas cruzes. É por isso que os metaleiros das trevas usam cruz. Tem que abrir os olhos do entendimento. O diabo corre, é de Jesus Cristo. E se ele estiver em mim, o diabo vai correr de mim. Se não tiver, vai correr não. Vai correr não. Porque eu não sou nada sem Deus. Eu sou nada sem Deus. A diferença em nós é a luz do Senhor. Por isso, andai na luz. É um dos mandamentos para o cristão. E Isaías 59, 2 deixa bem claro que o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Nos separa de nós e o nosso Deus. Nunca aceite o pecado. Odeie o pecado. Crente pode odiar, mas crente não tem que amar. Crente que ama a Deus odeia o pecado. Só existe um amor perfeito se tiver um ódio perfeito. Como assim? Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Por isso que o amor dele é perfeito. E por que que Deus odeia o pecado tendo um amor perfeito? Porque o pecado nos tira dele. E se Ele nos ama, Ele vai odiar o que nos tira dele. Entende isso ou não? Aí, meus queridos, nós lutamos ou almejamos ter comunhão com Deus, mas não tem como ter comunhão com Ele na prática de um pecado. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Vê tudo, pode tudo, está em todo lugar. Ele conhece nossas vidas. É por isso que quando ele escreve, através de João, ele traz a nós as cartas de Apocalipse, que são ditadas por Jesus Cristo. É uma carta pessoal. Conheço as tuas obras e sei quem tu és. Todas as cartas ele repete. Conheço as tuas obras e sei quem tu és. Deus nos conhece. E Ele conhece as nossas obras. E o primeiro de conhecer as nossas obras, não é que Ele sabe quantas obras nós praticamos. Não, é que Ele sabe por que praticamos. Conheço as tuas obras. Eu sei porque que você faz. Eu sei o que está no seu coração quando você faz. E o que faz diferença para Deus não é o resultado, é a intenção
daquilo que você está fazendo, que eu estou fazendo. Você entende isso? Hã? Por que é que você veio aqui? Tem gente que vai visitar alguém que morreu, preste atenção nisso. Vai visitar alguém que morreu para ver se morreu mesmo. E a outra fala assim, olha que pessoa boa. Mesmo sendo inimigos, veio aqui para visitar. Entende agora a separação de uma e de outra coisa? A outra vai lá visitar o outro, olha, fiquei sabendo que você perdeu o emprego, que pena. Deus te abençoe. Na alma está assim, queria olhar na cara dela só para ver como ela estava. Não tem gente assim? Então Deus não vê as obras antes de ver o porquê delas. A intenção delas, porque o que Deus aprova é um coração puro. Está gostando da lição? Que bom. Todo o Novo Testamento faz sentido a partir dessa crença fundamental de que o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? Rompimento da comunhão com Deus. Primeira coisa, Deus falou assim para Adão e Eva, quando se vocês pecarem, se vocês tomarem do fruto, certamente, tem uma mensagem lá que Deus nos deu há algum tempo, certamente da serpente e o certamente de Deus. Eva ouviu certamente da serpente, mas não deu crédito ao certamente de Deus. Deus disse, certamente morrerás. A serpente disse, certamente não morrerás. E aí, quando Deus disse, certamente morrerás, e eles tomaram do fruto, eles morreram imediatamente? Sim. Imediatamente morreram espiritualmente. E depois entrou a morte física, daí um tempo. Entende? Então, a grande morte não é a física, é a perda da comunhão. É a primeira e mais terrível morte. Quando o salário do pecado é a morte, está dizendo que o pagamento que eu recebo, se eu viver uma vida de pecado, o pagamento que eu recebo seria a morte. Mas a Bíblia, graças a Deus, não termina só com sentença. Toda sentença na Bíblia tem um escape para o crente. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. O que dá para entender em simples palavra a respeito disso, queridos? Que eu tenho uma escolha. Eu tenho uma escolha. Eu posso tomar uma decisão. E essa decisão pode ser favorável se a minha decisão for conforme a palavra de Deus. Amém. Por isso que nós lemos no versículo 5 de 1 de João, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E aí nós vamos entrar aqui numa passagem mais à frente polêmica, e eu quero conversar a respeito dessa polêmica com os irmãos. Então, está lá, nós estamos falando sobre o tratamento radical contra o pecado. O que é radical? É pejorativo esse radical aqui? Porque tem gente que diz que não pode ser crente radical, e a Bíblia me chama para ser radical. Não tem tanta gente, crente radical, irmão, crente radical é terrível. Não, crente radical é fiel. O que significa a palavra radical? Que vai na raiz daquilo que é o cerne, da verdade, daquilo que é correto. Por isso que Jesus disse, se o teu olho te fizer pecar, não é radical? Por que eu devo arrancar o olho? Deus não me ama? Não, é porque Ele me ama, está vendo que o olho me condena, e Ele está dizendo a mim, é melhor você perder esse olho do que perder sua salvação. Então a salvação são decisões radicais. São decisões que eu devo tomar, e que tomando elas,
eu terei vida. Poucos, glória a Deus, né? Se eu tomar as decisões, quando a palavra de Deus é assim, Jesus falando, quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, isso não é radicalismo, não? Isso não é uma decisão radical? Deus está dizendo para mim assim, ó, tem prejuízos que você vai ter que decidir tomá-los, para que você tenha a verdade, para que você tenha algo que faça diferença na sua vida. Se você perder a sua vida, você vai achar ela. Se o teu olho está te levando para o inferno, você arranca e joga fora, você vai alcançar o céu. Então são coisas que a gente tem que parar para pensar. Jesus está falando isso literalmente. Se você está olhando pornografia, então você vai ter que arrancar os 2 olhos. Ele está falando para você tomar uma decisão radical. Tira o computador da sua frente. Para de ver isso. Ah, mas eu amo tanto. Você ama mesmo ou você está sendo escravo daquilo que diz amar? Porque a gente ama é ser livre. O problema do diabo é um dos nomes que ele tem, enganador. Ele trabalha com engano. E ele é, depois de Jesus, o maior especialista em nos conhecer. Por isso ele trabalha com engano. Com a proposta parecida, mas não é de Deus. Se tu és o filho de Deus, diga para as pedras transformarem em pães. É tão simples. Só que quem está cheio do Espírito Santo sabe que nem só de pão viverá o homem. Muito menos o pão que o diabo oferece. A gente tem que entender, tem que discernir para ser crente nesse tempo principalmente. Então, dentro disso, nós vamos ver no primeiro tópico o conteúdo da mensagem. Não é incomum ouvir um irmão ou irmã se lamentando do padrão de exigência cobrado do crente. Isso aqui é fundamental. Ai, mas nós falamos terça-feira, né? Eu nem sabia que lição nós íamos ver, mas é interessante a sequência que Deus vem dando a nós e a falta de espiritualidade para a pessoa entender o que Deus está falando conosco. Porque na terça nós estudamos que não é pesado servir a Deus. Não é? Uma polêmica que nós estudamos. É pesado ou não servir a Deus? Depende, né? Se a gente estiver cheio de Espírito Santo, é maravilhoso, não é pesado, não. Quiser morar no céu de verdade, é maravilhoso. Agora, quando não quer estar no meio termo, aí vem o peso. Agora, tem gente que diz assim, não, mas o padrão é grande, é muito elevado o padrão. E a gente não pode nem pecar que o povo cobra da gente, uai. Não tem gente falando isso? Parece que todo mundo faz isso e ninguém diz nada, mas basta o crente fazer qualquer coisa errada, todo mundo começa a comentar e cobrar. Graças a Deus. Porque muitas vezes a gente está praticando o erro e não está vendo. E a gente quer chegar no céu, o alvo é o céu. Ou não é? Seu alvo é o céu. Então não brinca de servir a Deus, irmão. Não brinca. Nós estamos na guerra. Nossa vida não é um playground. Nós não estamos de férias, nós estamos em guerra. O crente aceitou Jesus e entrou na guerra. Não disseram isso para você? Agora eu vou dizer então. Aceitou Jesus, viu, Jean? Aceitou Jesus e entrou na guerra. Entrou na batalha, arrumou um diabo enorme que se levanta contra nós e ele é um espírito enganador. E age nas suas sutilezas, querendo nos convencer que vale a pena virar as costas para Jesus e a sua verdade. De uma forma ou de outra, ele quer convencer disso. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. E é natural que alguém olhe para nós como sendo nós de Deus, que cobre de nós quando não vivemos como alguém que serve a Deus. Ou não é? Ou não é natural? É ou não é o crente?
Por que a gente reclama? É o irmão Roberto lá, que eu era do mundo, depois Jesus me converteu e ele desviou. Trabalhava no Bradesco, ele era ele era guarda de segurança no Bradesco, falava de Jesus, não sei o que, daqui um pouco o cara desviou. E Jesus me salvou. É umas coisas que a gente tem que guardar muito. Quem conhece a verdade tem a obrigação de viver a verdade. Aí ele chega na pecuária de Goiatuba, Goiás, e pede uma cerveja. Encosta no balcão, dá uma cerveja. Aí o garçom vem de lá, olha para ele e diz, mas você não é crente? Eu falei, não precisa mais não, foi embora. Porque se nós somos de Deus, o mundo sabe o que é ter Deus. Tem um punhado de crente aí defendendo que pode beber, mas o mundo sabe que não. Tem um punhado de crente dizendo que pode encher a cara de vinho, que não tem problema. Não pode, tem que tomar cuidado para não embriagar. Com quem se a gente tivesse um dispositivo, né? Está começando. Então, irmão, começou a embriagar, a pessoa quer encher a cara mais. Ou não? Quem foi do mundo sabe disso. Aí, o dono do boteco vai fechar, você briga com o dono do boteco. Você está caindo no chão e quer beber mais. É uma coisa de lixo. Aí, o mundo sabe. O mundo sabe que se a pessoa é crente, ela veste com moderação. Sim ou não? Aí a crente defendendo que pode mostrar que Deus só quer o coração. Esse só o coração aí é uma ilusão que o diabo arrumou, tremenda. Quando Deus diz, filho, me dá o teu coração, Ele está dizendo, me dá o controle. Deus não quer só o coração. Quem diz que o coração vai ser arrebatado e o resto fica? Corpo, alma e espírito. E guardar em santidade, 1 Tessalonicenses 5:23, primeira, diz que é para guardar em santidade, espírito, alma e corpo. Por que essa ordem, espírito, alma e corpo? Porque se o meu espírito estiver ligado com Jesus, a alma também não estará e nem tampouco o corpo. A conversão tem que ser legítima. Coloque aí João 3:16 a 21, por gentileza, DCM. Glória a Deus. João 3:16. Abram aí as Bíblias, por favor, meus irmãos. Quem está nas trevas vive e pratica aquilo que lhe é próprio, sem nada lhe ser cobrado. Pois as manchas não são vistas nas trevas. Mas quem se chega para a luz tem a vida exposta diante da luz do Evangelho de Cristo. Essa é a questão. Por isso que muitos vão rejeitar a luz. Por quê? Por causa das suas obras. João 3,16, muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, não é para condenar porque o mundo já estava condenado. Por isso que precisa de uma salvação. Então ele não veio condenar, já está condenado. Ele veio salvar. Por isso que ele deixa claro para João, quando João quer mandar fogo sobre a aldeia de Samaritano, ele diz, João, eu não vim matar as almas, eu vim salvar. Aí que está a diferença, né? E aí João 12:48 ele diz, quem não guarda a minha palavra, já tem quem o julgue. A própria palavra o julgará no fim, no julgamento final. Então, Jesus também não julga nós. Quem julga nós é a palavra dele. Por isso que a gente tem que viver o Evangelho. E aí quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, já está. Por isso que ele não veio condenar. Já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, 2 pontos. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais. Aí que está a questão, quer viver em Cristo, tem que abandonar as trevas. Mas aí nesse caso, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras
Não, não tem gente que diz assim, firma aí, volta lá. Não tem gente que diz assim, se eu, mas se eu tornar crente, eu tenho que parar disso, eu tenho que parar daquilo, tenho que parar de fumar, tenho que parar de beber, eu não posso mais isso, não vou poder fazer mais aquilo. Não, vou não. O que eles estão amando? As trevas. Mas ser crente é difícil demais, eu vou ter que... Quando eu li o Novo Testamento, aí eu olho e falei, não, mas para ser crente, meu Deus, é difícil, é impossível, não dou conta. Eu queria o céu, mas o padrão era elevado demais. Jesus me salvou. E a condenação é essa, então, porque as obras desses homens eram mais e eles preferiram as trevas, as obras mais. E se eles viessem para a luz, iria aparecer, quer ver? 20. Porque todo aquele que faz o mal, esse faz o mal é que vive na prática do mal, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras... Essa é a questão. Mas quem pratica a verdade, aqui está algo que eu defendo, irmão. Se as igrejas pregassem a verdade como se deve pregar, preste atenção por gentileza. Preste atenção mesmo, traga a mente para cá em nome de Jesus. Se as igrejas pregassem, todas as igrejas, independente de denominações, pregassem a verdade como é, a palavra como é, de verdade, irmãos, de verdade, as igrejas estariam cheias de gente convertida. Porque quem ama a verdade vem para a verdade. Eu amei o que eu estava lendo, não me sentia capaz, mas eu estou dentro dessa verdade. Porque Deus conhece o coração. Se as igrejas pregassem somente aquilo que deve... Eu não estou dizendo que a igreja tem que ser bruta, pregando João Batista e não sei o quê, embora seria muito bom nesse tempo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo pregar a doutrina bíblica como ela de fato é, com a característica de cada um. Certo? Tem gente que a característica é mais para o João Batista mesmo, outros é mais para João, outros é mais para Apolo, outros é mais para Pedro, outros é mais para o Tiago. É assim mesmo, cada um, mas a palavra da verdade. Se toda a igreja, aí os filhos da verdade estariam na igreja. Como existem igrejas que pregam essa fantasia de que Deus só quer cuidar de nós e que ninguém precisa ter compromisso com Deus, então elas estão misturadas e muitas pessoas estão em dúvida sobre a verdade e a mentira. Espera aí, não, aquela igreja... Hoje, a igreja que anuncia a palavra com todo o contexto dela, a verdade, é a igreja radical. É radical no sentido pejorativo. Aquele povo lá é exagerado, aquele povo lá não sei o quê, aquele povo lá não quer que a gente seja salvo, não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque existem muitas igrejas light. As igrejas que não têm um compromisso com essa palavra da verdade. Que as igrejas acordem. Que a igreja católica acorde e ela possa pregar a verdade sem toda aquela coisa que a Bíblia condena, sem a idolatria, sem a mariolatria, sem essas coisas, e que as pessoas lá se convertam. Nós não queremos um público, nós queremos anunciar o evangelho da salvação. A verdade seja anunciada na terra, conhecida na terra e aceita pelos filhos da verdade. Entende o que eu digo? Porque, irmãos, existem os filhos das trevas que estão vazios e desejosos de encontrar uma verdade que os liberte. A própria alma dessas pessoas estão clamando a esta verdade. E eu digo por mim, porque eu vivia no engano, escolhendo as coisas erradas, mas amando que um dia eu encontrasse a coisa certa. E eu já encontrei, ela é uma pessoa, Jesus Cristo, com sua palavra. Entende o que nós lemos? O perigo de tornar a bênção da comunhão verdadeira em um simples ajuntamento, então, é muito grande.
Então as pessoas se reúnem, festejam, celebram, mas um vai depois do culto para o motel, o outro vai voltar a brigar com a sua família, o outro vai voltar a viver uma miséria de vício, vai para o quarto cheirar cocaína, vai para não sei aonde, para o quarto abrir os sites pornográficos e vai para os seus caminhos de perdição. Não existe comunhão. A comunhão verdadeira é quando a gente tem primeiro comunhão com Deus. Nós aprendemos na lição passada. Se você perdeu a lição passada, vai lá, porque foi muito importante. Se nós temos comunhão com Deus, teremos comunhão uns com os outros. E quem é que vai ter comunhão uns com os outros? Que uns com os outros são estes? Os que têm comunhão com Deus. Se há uma igreja, por que os 120 foram cheios do Espírito Santo? Porque eles tinham comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, estavam no mesmo propósito, querendo a mesma coisa. A igreja tem que desejar a mesma coisa, tem que pensar a mesma coisa, ter um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, uma só doutrina. Aleluia. A igreja tem que ter a comunhão nos pensamentos. Às vezes nós não vamos ter comunhão nas escolhas normais, simples. Eu escolhi hoje vestir uma camisa azul. O Mateus talvez escolhesse uma cor de rosa. Mas por causa disso nós não temos comunhão em Cristo? Não, comunhão com Cristo não é pela escolha da cor, do sapato, do cabelo, da forma, não. Comunhão com Cristo é pela decisão de servi-lo conforme a palavra. É nisso que a gente se acerta. É nisso que a gente anda junto. Estão entendendo? Então, meus irmãos, Está interferência. Acabou a interferência. E o conteúdo da mensagem é claro: havendo pecado, trevas, não há comunhão com Deus. Como que nós vamos ter comunhão numa adoração com uma vida de pecado? Aí vem gente adorando a Jesus. Amém, irmãos, não estou condenando isso. Nós estamos dizendo que a palavra está dizendo que não tem comunhão entre treva e luz. E se há pecado, há treva. Então, se há pecado, a primeira coisa que tem que acontecer é um arrependimento, uma confissão e um abandono disso. A gente tem que parar com as ilusões. Deus é amor. Claro que é. Mas também diz que Ele é justiça. O que é ser justiça? É ser, obviamente, justo. Se Ele tem que nos condenar, se Ele for justo, Ele vai condenar. Ou não? A palavra é que vai julgar, não é Ele. Porque se fosse Ele, talvez a gente achasse uma esperança, né? Meu papai que vai me julgar, minha mamãe que vai me julgar, né? Não meu papai, mamãe. Não, mas não é. Não é Jesus que vai me julgar. Ele será o instrumento do julgamento. Mas é a palavra que vai me julgar. 12:48 de João, aí só para a gente lembrar. Quem vai julgar é o Evangelho. Por isso que Jesus não disse, vai e me anuncia a todas as nações. Ele diga, vai e pregue o meu Evangelho. Vai e anuncie todas as palavras que vos tenho dito. Jesus disse em 12:40, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas, já tem, ou seja, o que Jesus está deixando a entender nessa primeira parte? Que se eu aceitar Jesus, eu tenho que aceitar as palavras dele. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Vixe, é o Satanás, é o diabo? Não, a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então quem vai julgar a nós? É o pastor Lindomar que vai julgar você? Pastor Francisco vai julgar nós? A convenção vai julgar nós? A nacional vai julgar nós? O Conselho Internacional de Líderes vai julgar nós? Não. É a palavra. Ame a palavra.
Lute todo dia por ter a palavra e praticar a palavra. Foge de tudo que está roubando de você a palavra. Encha-te da palavra. E aí você anuncia, como Davi diz, Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração. 119, 10. Como é que é? Olha lá. Guardei a tua palavra no meu coração tem um objetivo, não pecar contra ti. Então, as pessoas podem ir à igreja como alguém que apenas pisa nos átrios de Deus. Isaías 1:12. Podem orar como quem faz vãs repetições, né? Mateus 6 fala sobre isso. Como alguém que apenas diz Senhor, Senhor, Mateus 7:21, mas não entra no reino de Deus. Há a possibilidade de se achegar à palavra de Deus, simbolizada na Bíblia, por um espelho, e voltar para ser como era antes, sem nenhuma mudança. Então, nós temos que nos enquadrar na verdade. 119, 11, isso mesmo. Então, nós temos que praticar a palavra, irmãos, em nome de Jesus, que os nossos olhos espirituais estejam e continuem abertos em nome de Jesus. Os nossos ouvidos espirituais estejam e continuem abertos, que ninguém feche os nossos olhos e ouvidos espirituais, que tenhamos sensibilidade. Quando Deus nos converteu, Ele nos converteu. Aí os crentes não podem ser enganados. A mensagem do evangelho que ouvimos, olha aí na sua revista, é que Deus é, e nele não há. Tem como eu colocar treva em Deus? Como que eu vou me colocar em Deus numa prática de pecado? A mensagem que pregamos na condição de igreja evangélica deve ser essa também. Senão, pregaremos um evangelho falso. A mensagem que faz diferença em nossa vida com Deus e nos chama à santidade também é a mesma. Então aí vem no tópico 2, 3 afirmações perigosas. Abre lá, 1 de João 6, 8, 1 de João 1, 6 a 8. E também o versículo 10. 6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. É aqui que vem umas coisas que nós vamos discutir aqui daqui um pouquinho sobre essa questão. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, o que é andar em trevas até agora? Andar em pecado. Mentimos e não praticamos a verdade. O que é praticar a verdade? Viver a palavra. Quando a gente vai ser batizado em águas, uma das 3 perguntas clássicas é: você tem e confessa a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática? A gente faz a confissão que essa palavra é a nossa única regra de fé e prática. Então, o 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, meu Deus, tem um padrão. Que jeito que eu ando na luz? Do jeito que Ele na luz está. E aí nós temos comunhão uns com os outros quem? O corpo de Cristo, a igreja verdadeira, o povo de Deus. E aí, meu filho, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí o 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Espera aí, não tem uma contradição? Se vivermos no pecado, não temos comunhão. Se dissermos que
não temos pecado, estamos enganando. Existe uma mentira em nós. E aí que vem uma confusão que muita gente para com essa carta. Porque lá, quer ver? Olha lá, João 3:8 lá, por favor. 1 de João 3:8. Vamos parar só um pouquinho aqui para entender isso. Quem pratica o pecado? Porque o diabo, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras. O que são as obras do diabo nesse contexto? Pecado. Jesus manifestou para tirar o quê? O Cordeiro de Deus que... E aí quem vive na prática do pecado, ou quem vive pecando, dependendo da versão, é do diabo. Se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Ô João, ajuda aí. Temos ou não temos pecado? Se disser que não tem, e se tiver, pelo amor de Deus, tia. Mas vamos lá para dúvidas e polêmicas, né? Seminário, vamos falar sobre isso lá, né? A questão é, a primeira parte da carta de João, ele está falando de alguém que precisa de Jesus, que ainda não teve um encontro com ele. Quando ele diz assim, se dissermos que não temos pecado, vamos voltar lá? 1 de João 1:8. Se dissermos que não temos pecado, ele está dizendo para alguém que está dizendo, não, mas eu não tenho pecado, não preciso de Jesus. Porque Jesus veio para tirar o pecado. Então, para que ele veio? Deus é mentiroso, se alguém falar isso. Só de falar essa expressão dói o coração, né? Se alguém falar isso. Por quê? Porque não havia um justo sequer, todos estavam em pecado e precisavam de um Salvador. Então, a primeira parte está falando de quem precisa, a segunda parte está falando de quem tem Jesus. A primeira afirmação está dizendo de alguém que está em pecado e precisa de um Salvador, precisa do sangue de Jesus. E se a gente entrar na comunhão da igreja, confessando Jesus Cristo, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E aí, depois disto, não podemos viver de forma alguma em pecado. O versículo 10 diz assim, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, quando a palavra vem para nós, é porque ele se manifestou por nós. E a palavra é luz, e a comunhão é luz. Então, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí vem 1 de João 2:1. 1 de João 2:1 cura tudo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não... Qual que é o mandamento? Qual que é o mandamento? Vira para o seu irmão e diga, não peca. Esse é o mandamento. Agora ele usa uma condicional. Se alguém pecar... Por que ele usa se alguém? Porque é uma possibilidade remota. Porque a nossa vida é praticar a santidade, praticar a verdade, praticar uma vida com Deus. Mas se acontecer de alguém pecar, por que temos um advogado e não simplesmente um redentor? Por que ele usa a palavra advogado aqui? Qual a intenção dos tradutores? Irmã Jéssica, advogada. Irmã Adriana, advogada. Adriana é advogada também, né? Margarete é advogada também. O pastor sabe. Então, quem mais é advogado aqui? Sarinha. Né? Só falta o AB. Quem mais? Quando precisa de um advogado é porque não existe defesa sem um. Porque a coisa é séria. Precisa de alguém que intervenha com credenciais para isso. Só Jesus tem credencial para tirar pecado. Só Jesus tem credencial para lavar do pecado, para libertar do pecado.
Então não peque, mas se você pecar, tem que buscar o advogado. E aí você tem um bom advogado, vai chegar para você querer ouvir a verdade, para poder fazer então chega confessando. Entendeu? Falando bem brevemente sobre isso, ok? Por isso que quem peca é Então quem vive na prática do pecado, é a Bíblia que diz, eu não estou falando isso, embora eu pudesse falar, mas é a Bíblia que está falando. Quem vive na prática do pecado é do diabo. Está em prostituição? Você é do diabo. Está em adultério? Você é do diabo. Você é uma mentirosa, um mentiroso? Você é do diabo. Você é uma pessoa que compra e não paga, por motivos que você realmente não quer pagar? Você é do diabo. Você é uma pessoa que vive na prática de tantas coisas das obras da carne? Você é do diabo. A Bíblia está dizendo isso. Agora, quer ser de Deus? Confesse Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Aceite a palavra dele como guia única de regra, de fé e prática. Lute todo dia para andar com Deus. Vai se perdendo para o mundo e vai se achando em Deus todo dia. Você é de Deus. Então, 3 afirmações perigosas dentre essas coisas. A primeira, negação do poder do pecado. Pecado leva à condenação. O primeiro poder do pecado que eu tenho que colocar na minha mente é que ele me leva a ser condenado e pronto. Quem vive na prática do pecado é do diabo. Além de ser condenado, ainda tem um senhor terrivelmente maligno chamado diabo, porque ele passa a ser o senhor. Ou eu sou servo de Deus, ou servo do diabo. Não tem meio termo, eu vou, pastor, não estou querendo nenhum nem outro não, sabe, pastor, eu vou escolher ser ateu só porque eu não quero ser de ninguém. Não existe essa possibilidade. Ou é de Deus, ou é do diabo. Lembra do muro? O anjo lutando para o cabra descer do muro. Desce daí, não fica aí, vem para cá, pula de cá. E o anjo, o demônio lá, tranquilo. Pode ficar aí, tranquilo, não há problema. Desce daí, vem para cá o anjo. Fala, por que o anjo está brigando comigo, querendo que eu desça para lá? E tu, diabo, que não fala nada? Ele disse, o muro é meu. Pode ficar aí. O meio termo é do diabo. Ou nós somos de Deus ou não. É simples. Quer amar a Deus? De todo o coração. Quer servir a Deus? De todo o coração. Você quer andar no caminho do Senhor e morar no céu? Então negue-se a si mesmo. Vai nesse caminho de Deus. É uma decisão a mais séria de todas. Está entendendo? Nós estamos sempre diante dessa decisão, a mais séria de todas. Por isso que Paulo, tão consciente da fé, dizia, não, essas coisas aí que eu estou sofrendo é pouca coisa. Por isso que Jó, perdendo os próprios 10 filhos, ele disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Consciência de que tem um Salvador e eu não vivo sem ele, eu preciso dele. Baruch Shama. E é interessante a preocupação de Deus com relação a isso. Então, irmãos, o primeiro grande perigo apontado no texto é o de acreditarmos que pecado não é coisa séria. Sendo o temor do Senhor o princípio da sabedoria, não há dúvida de que a falta de temor do Senhor é o princípio da queda. É como alguém que não consegue entender o poder do fogo e se queima. Não percebe o perigo da serpente venenosa e se deixa picar por ela. Não entende quanto o pecado é extraordinariamente perigoso. Ah, mas eu não sabia disso, mas de todo jeito ele mata. Ah, mas de todo jeito ele vai te levar à condenação. Ah, mas eu não sabia, de todo jeito. Só existe um Salvador e nós temos que olhar para Ele. Olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para mim e sereis salvos. Nós temos que olhar para Ele como as pessoas olhavam para a serpente no deserto e eram curadas.
E assim o Filho do Homem foi levantado, e devemos olhar para ele e ser curado. Olhar para ele não é só contemplá-lo como se contempla uma imagem, mas entendê-lo como sendo aquele que morreu por nós para nos salvar, e nele somos salvos. Por isso que Deus vem advertendo, desde o jardim Deus adverte, não toca no fruto, se tocar morre. Pecado, o salário do pecado é o quê? Se tocar acontece o quê? Advertência de Deus. Aí vem os filhos que nascem de Adão e Eva. O Caim está com desejo de matar o Abel. O primeiro fratricídio, como é que fala? Fratricídio, é isso? Cadê os advogados? Ninguém sabe. Não, o nome é esse, é parecido com esse. Se não for esse. Vai aí, entra no Google aí, descendo. Fratricídio. Deus se manifesta a Caim, diz aí, o que está pensando, Caim? O que está no teu coração? Por que caiu o teu semblante? O pecado jaz à tua porta. Como que é o nome? F-A, fratricídio. Então eu falei certo, né? Gente, eu sou demais. Então, irmão, Deus adverte ele, dizendo: o pecado está vindo aí, não pratica, porque ele jaz à tua porta. Cabe a você dominar o seu desejo. Não faça isso. Não cometa isso. Se você me ofertar a coisa certa, assassínio de irmãos, quer dizer o fratricídio. Então, não faça isso. O pecado jaz. Cabe a você. Se você não quer viver uma vida de pecado, entenda, cabe a você dominar o teu desejo. Não cabe a Deus. Se coubesse a Deus, ninguém pecaria. É um negócio de colocar em Deus a responsabilidade dos erros nossos. Irmão, se dependesse só de Deus quem peca e quem não peca, quem seria julgado no juízo final seria Deus. Nós seremos julgados ou como igreja ou no juízo final. Por quê? Porque nós somos responsáveis por nossas escolhas. Sim, o livre-arbítrio existe. Por isso que existe um juízo final e existe também um julgamento da igreja. Senão era Deus que seria julgado. E Deus não será julgado. Ele é perfeito, santo e justo. Então, irmão, Jesus, ele vai alertando as pessoas dos erros. Israel está em pecado, ele levanta profeta. Israel não quer ouvir profeta, porque ama mais as trevas do que a luz. E vai ter as consequências. Né? Tem perdão para o pecador? Tem. Jesus Cristo se manifestou para isso aí. Pastor, e se eu pecar 70 vezes 7 por dia, como Deus me mandou perdoar o outro, Deus me perdoará todas as vezes se você se arrepender. Todas as vezes se você se arrepender. Só que você terá 70 consequências dos pecados que você praticou. Porque Deus é justo. Agora, o difícil é acreditar que alguém peca 70 vezes e se arrepende. Difícil é acreditar isso. Porque o arrependido vira as costas para o pecado. E a Bíblia diz em 28:13 Provérbios, quem peca, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém? Quando você ouve verdade, e eu ouço verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é já virar as costas para a mentira e andar para o lado da verdade que eu ouvi. É uma decisão imediata para quem quer morar no céu. Eu descobri que eu estou errado e eu agora não vou mais entrar nessa. Eu agora vou pelo caminho que eu tenho que andar, que ir. Jesus vai advertir Pedro. Pedro, Satanás pediu para peneirar com a tua vida. Mas fique tranquilo. Eu intercedi por ti. Aí Pedro poderia dizer assim, então pode ficar tranquilo, já está tudo. Não, eu intercedi para que você não perca a fé. E você, na batalha que vai enfrentar, vença.
Eu intercedi para você tomar atitudes certas. Eu intercedi para você vencer. Entende isso ou não? Vamos lá, Mateus 26, 31. Mateus 26, 31. Nós temos que entender isso com uma maneira mais clara. 26, 31, abra a Bíblia. Ame a Bíblia. Mateus 26, 31. O versículo 31 diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora, no livro de Lucas, glória a Jesus, Lucas 22, quer dizer que Pedro ouviu Jesus falando, advertindo eles, mostrando o que iria acontecer, mas Pedro contesta, como Caim contestou com as suas atitudes. Mas aí, Lucas 22, 31. Disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, a intercessão de Jesus é para que a fé de Pedro, nessa peneirada de Satanás, não se perdesse, mas que Pedro tomasse as decisões dentro. E Pedro vai passar por isso. Só que a fé de Pedro vai ser muito abalada, mas ele vai ter um encontro, ou um terceiro encontro com Jesus, ou um reencontro, dependendo dos estudiosos, na praia, que Pedro vai afirmar para Jesus: sim, eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E ali ele vai ser então reintegrado, fortalecido e estabelecido num propósito que Jesus tinha com ele. Então a intercessão de Jesus para nós, é por isso que a Bíblia está escrita, é para nós que a Bíblia está escrita. Ela não foi escrita para Pedro, e ela não foi escrita para exaltar os homens. Ela foi escrita para exaltar a Deus e mostrar a nós que como eles venceram, nós também podemos vencer, e este é o caminho da vitória. Quando há uma batalha, você tem que cuidar da sua fé. Você tem que tomar decisões centradas, bíblicas, para não esmorecer. Tem gente que começa a batalha, aí a primeira coisa que faz é abrir a boca para reclamar, abrir a boca para falar mal de quem falou mal dela, para acabar com a reputação da outra pessoa, porque a outra pessoa, você está abrindo brecha. Abre a boca para exaltar Jesus, para abençoar os que te amaldiçoam, para abençoar os que vos perseguem, anda a segunda milha, dá também a capa, faz alguma coisa que exalte Deus na sua vida. É assim que a fé não cai. Quando é que a fé não cai? Quando a minha vida com Deus não cai. Então tem que tomar cuidado. Ainda assim, podemos cometer o erro primário de não entender a seriedade da situação e achar que o pecado não tem toda essa força e brincarmos com Deus, da mesma maneira como o povo de Israel fez no deserto. E caíram e morreram a maioria, porque brincou com o pecado, olharam para si mais do que para Deus, contemplaram Deus presente, mas não aceitaram Deus dirigente. Essa é a questão. Como também Faraó brincou com Deus e Deus brincou com Faraó. O que plantamos, colhemos. Leve Deus a sério
e você terá de Deus ações maravilhosíssimas. A advertência de Paulo escrevendo aos Coríntios, no versículo 9 é: não ponhamos o Senhor à prova como eles fizeram. Não prove Deus. A Deus, então, não faça isso. Seja servo, seja adorador, seja fiel, lute todo dia. Então, a primeira das afirmações perigosas que a pessoa pode incorrer nesse erro é negar o poder do pecado. O pecado tem poder de condenar. Está olhando para frente? Está prestando atenção? O pecado tem poder de te levar de cabeça para baixo para o inferno, no lugar onde o fogo não apaga, o bicho não morre, as trevas são intensas e severas, e o lugar é um lugar que você nem imagina o quanto que horrível é. Então, pastor, mas eu não vou servir a Deus por medo do pecado, então o problema é seu, vai por medo do inferno, então vai para o inferno. Eu sirvo a Deus por amor a Jesus e por medo de tudo que não presta. Eu tenho que ter medo do que não presta. Temor, no caso aqui, não é medo, mas é um receio profundo. Então é a mesma coisa. Segunda negação perigosa, negação da natureza pecaminosa. Aí que vem o que eu queria discutir com vocês aqui também. Vamos ler o primeiro parágrafo aí, diz: outro perigo muito sério, que ataca especialmente os crentes, é o de acharmos que não temos pecado. Chegamos a acreditar totalmente que pecado é cometido apenas pelos descrentes, ou que só se pode considerar como pecado certos tipos grosseiros de desvios morais ou vícios perigosos. Chegamos a ponto de acreditar que não temos pecado nenhum, tornando-nos verdadeiros mentirosos. Aí vem a interpretação que eu já falei com você, que muita gente interpreta uma passagem sem ler toda a carta, e a intenção da mente joanina quando traz a nós essa carta. Muitos estudiosos dizem que essa carta acompanhava o Evangelho de João, por isso que ela não tem um endereçamento como as demais, mas ela acompanhava o Evangelho de João para trazer um entendimento melhor sobre a questão daquilo que João estava trazendo para a igreja. Então, a interpretação da carta, irmãos, tem que ser nessas duas etapas. Se alguém vive na prática do pecado, ele é do diabo, então como alguém pode ainda andar no pecado? Nós não somos pecadores, como o autor está dizendo aqui, porque o pecador é o praticante, não é? O pintor é o quê? É aquele que vive de fazer pinturas, não é? De pintar, né? O mecânico é o que vive consertando motor e etc. Então, o pecador é o que vive na prática do pecado. Não, os crentes não são iguais às pessoas do mundo. Nós não somos pecadores, nós éramos pecadores. Agora nós somos a igreja dos santos. E não tem que ter vergonha de falar que é santo, não. Isso aí é uma invenção também maligna. Ser santo não é ser melhor do que ninguém, não é ser santarrão. Ser santo é ser separado. Agora eu sou de Deus. Por isso que Paulo não escreve a igreja dos pecadores. A igreja dos pecadores que estão em Corinto. Paulo disse isso? Paulo disse a igreja dos pecadores que estão em Roma. É isso que Paulo diz? Abre lá, Evangelho de a carta aos Romanos, capítulo 1, carta aos Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, o 6º livro da Bíblia, carta aos Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Paulo era primeiro o quê? Servo. Apóstolo é algo passageiro. Eu sou pastor? Não, eu estou pastor. Eu sou servo. Você é diácono? Não, você está diácono. Você é servo. Entende? São cargos, são coisas, são organizações. Então Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu de descendência de Davi segundo a carne.
declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Aí ele endereça: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados, e aí ele cumprimenta: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele não está escrevendo aos pecadores, ele está escrevendo aos chamados santos. A igreja dos santos arrolados nos céus, escritor aos Hebreus, e vai. Quando Paulo está escrevendo a carta à igreja e chama de santo, ele está chamando de santarrão, de que aquele povo é melhor do que tudo, que não sei o que. É isso a intenção de Paulo? Sim ou não? Não. 1 aos Coríntios capítulo 1, Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Aí vem o versículo 2, acrasiado, para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aí ele cumprimenta: graça e paz da parte dele. Então a igreja é nós não somos pecadores, nós somos santos. E ser santo na etimologia da palavra, ágios, agatozune, e outras correlatas, né, no grego, e tem no hebraico, kadosh, kodesh, e vai outras correlatas também. Quer dizer, na etimologia até o final, quando você estuda a evolução dessa palavra, você vai ver, o que é um santo? É separado para Deus e a serviço de Deus. O que é um santo? O que você é? Fala, igreja, fala, por favor, tenha vontade. O que você é? Vocês aí atrás, responda também em nome de Jesus. Vamos participar do culto. Aleluia, o lugar de sentar é aqui na frente, adorando Jesus com vontade. O que Deus nos chamou para ser? O problema é que a gente está ocupado com a gente, dizendo que não é santo. Nós somos santos do Senhor. Nós somos separados para Deus e a serviço de Deus. E ser santo não é ser melhor, é ser mais humilde. É ser servo, é ser imitador de Deus. Tiraram isso de nós. Roubaram isso de nós. Agora a pessoa pega o microfone, é que eu sou pecador. Aí vem o camarada no microfone e diz, é que a igreja é uma igreja de pecadores. Não! A igreja é uma igreja de santos, que luta todo dia contra o pecado. A natureza foi arrancada de nós, a natureza do pecado? Não. Esse corpo da morte está em nós. Quando Paulo usa o corpo da morte, em Romanos 7, eu já expliquei várias vezes. Não é o Paulo convertido, o corpo da morte é o Paulo que ainda não converteu. Senão ele tinha morrido no capítulo 6 e também tinha morrido no capítulo 8, porque aquele que pratica a tendência da carne é morte. Mas Paulo está fazendo agora o bem, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a saber os que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Quem anda segundo a carne é esse que diz, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer isso eu faço. Esse anda segundo a carne. O que anda segundo o Espírito, a inclinação é para a vida e paz. É aquele que o Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus, que não vivemos mais na prática do pecado, mas andamos em novidade de vida. Capítulo 6, capítulo 8 revela todas estas coisas com mais profundidade. Então, meus irmãos, todos pecaram, mas quando encontra Jesus, encontra o Salvador. A natureza pecaminosa ainda está em nós. Sim, há um combate entre
o espírito e a carne, porque a natureza pecaminosa ainda está. Por isso, vamos lá, Colossenses 3. Abram Colossenses 3. Glória a Deus. Não deixe ninguém te convencer que se vivermos na prática do pecado, temos salvação. Colossenses 3 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, espera aí, eu já ressuscitei com Cristo? O que ele está falando aqui? Está falando de uma conversão genuína. O capítulo 6 de Romanos fala que eu morro com ele no batismo e ressuscito com ele quando saio das águas. E ele diz por propósito, para viver, quem lembra? Em novidade de vida. Aleluia. Então, se já ressuscitaste com Cristo, o que eu devo fazer para viver a minha vida de santo em Cristo? Essa é a questão. Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai, e ele não termina aí. Versículo 2 diz: pensar, buscar, e agora? Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós temos que viver para o céu. Eu vou trabalhar aqui, eu vou ser o melhor funcionário, eu vou lutar aqui para conquistar a casa própria, o carro próprio, eu vou cuidar da minha família, eu vou viver essa vida como cidadão terráqueo também. Mas, primeiro de tudo, buscando as coisas que são de cima e pensando nas coisas que são de cima. Acima de tudo, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Ele não termina aí não, ele vai dizer: porque já estáis, essa é a questão, tem gente que está vivo demais para essas coisas. Mas quem está em Cristo e já ressuscitou, está morto para quê? Vamos entender mais. E a vossa vida está? Então eu estou morto para a carne, porque eu estou vivo em Cristo. Só está vivo em Cristo quem está morto para a carne. A carne está lá, mas eu não dou moral para ela. A carne está lá, mas eu estou sujigando ela e dizendo: não, quem manda aqui é o Espírito Santo, é a vontade de Deus. É por isso que todo dia existe uma batalha a ser vencida, talvez maior, talvez menor, talvez mediana, mas todo dia tem uma batalha para ser vencida, e se eu me encho do Espírito, quem vai vencer é a palavra de Deus e é o Cristo da palavra. E a vossa vida está escrita: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aí vem o que mais precisa ouvir agora: mortificai. Isso aqui é um mandamento? Sim ou não? Os imperativos do Novo Testamento são 613, dependendo da versão. Aqui é um dos mandamentos. Mortificai. Outra versão diz: fazei morrer. Quem faz morrer? Mortificai. Lembra quando você entrou para a casa de Deus e tinha muita coisa que você queria perder e que estava lutando e tal? Você venceu, você lembra disso? Porque você mortificou, você foi vencendo, você foi crescendo. E nós temos que crescer até alcançar a estatura de varão perfeito. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Eu tenho que fazer morrer a natureza. Ela não pode dominar a minha vida. E quais são essas coisas que na natureza manifesta? Fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é? Então, a minha obrigação, se eu quero morar no céu, viver em Cristo e ser santo conforme a palavra, é fazer morrer a natureza perversa todo dia. Lutar contra ela. O desejo é de ir e trocar umas palavras, mas eu não vou, porque eu quero exaltar meu Cristo. O desejo é de falar umas poucas e boas, mas eu não vou, porque eu vou exaltar o meu Cristo. Por isso que a contestação aqui é, quando ele diz no segundo parágrafo:
Parágrafo. Jamais podemos perder de vista o que nos diferencia do mundo não é a ausência de pecado. Por favor. Dependendo do que você interpretar aqui, fica perigoso. Não existe uma ausência de pecado na integridade, mas não existe um praticante de pecado aqui. Entende? Mas o fato de sermos inclusos no plano do Salvador Jesus Cristo é que faz a diferença. Se eu estou em Cristo, quem me domina e deve dominar é o Espírito Santo por obra de decisões diárias. Não há pecadores e não pecadores, mas unicamente pecadores que encontraram ou não o caminho do arrependimento por meio de... Por favor. Está errado? Há sim pecadores e não pecadores. Porque os pecadores vivem na prática dos tais, mas os não pecadores vivem na prática da santidade. Vocês concordam ou querem discutir a respeito disso? Se quiserem, fica à vontade. Se algum dos irmãos, algum dos estudiosos quiserem falar a respeito disso, nós integramos o microfone aqui para você falar e a gente discutir a respeito disso. Porque tem certos tipos de lições, irmãos, que se nós não entendermos do que se trata de verdade, a gente se confunde e vai se rendendo ao pecado. Fala, o Irandi quer falar, por favor. Presbítero Irandi. Nós estamos no segundo, negação da natureza pecaminosa. Nós não podemos negar que ela está em nós, mas temos que vencê-la. Irandi. Pai do Senhor, irmãos, é porque a gente vê, pastor, de muitas igrejas, muitas pessoas não convertidas, falando sobre isso aí, que nós somos pecadores, quem é que não peca? Aí os irmãos, em vez de olhar para a palavra, fica com o que essa pessoa que não é convertida fala. Verdade. Infelizmente. Aí, uma vez eu discuti meio bravo com um camarada lá de um centro de seminários em Goiânia. Quase que a gente fala essas coisas, né? E aí, porque não sei o que, e ele, todo manchado, o Espírito Santo me fez saber do tanto de pecado. Não, mas é porque a importância é confessar Jesus, porque agora Deus entende nossas fraquezas, não sei o que é, por causa de gente igual você, que tem muita gente desviada. Não viu o que eu falei isso? Defendendo o pecado e defendendo a prática do pecado. Por favor, Jesus não veio falar para mim assim, se você confessar o meu nome, está salvo, fica tranquilo. Não é isso não. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E essa prática, quando Jesus fala negue-se a si mesmo, no original grego continue se negando todo dia. Continue tomando a sua cruz. Por isso, em algumas versões, diariamente existe no texto. É diariamente, é negar. Aí alguém põe, irmão, outra coisa absurda, né? Não, se Deus te fez uma promessa, é claro que você vai alcançar. Claro nada. Se Deus te fez a promessa, cuide para ficar em pé, porque se você cair, vai morrer igual todo mundo morreu no deserto e não alcançou a promessa. A promessa era para todos, mas nem todos alcançaram. De 20 anos acima, só Josué e Caleb entraram na terra, mas a promessa era para todos entrar na terra. Pare de ficar se exaltando, pensando que você é alguma coisa, porque você é um saco de lixo furado sem Deus. Eu sou um saco de lixo furado sem Deus. Se eu quero alguma coisa com Deus, todo dia eu tenho que lutar para me manter de pé. É a batalha do crente, é a batalha da fé. Todo dia, até que Jesus volte e a gente alcance, então, a perfeição em Cristo. Tem que ter essa consciência. Isso não é usar de falta de educação, irmãos. O que eu estou falando aqui é com sinceridade. Nós queremos ser salvos, nós não queremos ser enganados, nós queremos morar no céu. O dia que Jesus nos libertou, a gente tinha essa consciência sem conhecer a Bíblia? Ou não? O dia que Jesus nos libertou, a gente não conhecia a Bíblia e sabia que tinha que ser santo, aí. Agora não precisa ser santo mais não. Para trás de mim, Pedro. Então, irmãos, lute todo dia com vigilância. Quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Você está em dúvida sobre cristianismo, na visão de Calvino, na visão de Armínio, na visão de, agora eu vou falar para os estudiosos, né? Na visão de Pelágio. Você está em dúvida?
do cristianismo, na visão dos pensadores cristãos, você está em dúvida, guarde esse versículo no seu coração. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Qual que é o versículo? Mais uma vez. Vira para o seu irmão e diga, disse Jesus, e fala o versículo. Lute todo dia, não se deixe enganar. Lute todo dia para ser fiel. E foge dessas mentiras por aí, em nome de Jesus, se guarde. E a terceira negação. Qual é a terceira negação aí da lição? Não, estou pecando não. Estou errando não. E a pessoa está em erro. Deus conhece meu coração. Esse é o problema, irmão. Ele conhece mesmo. Ele conhece o seu, conhece o meu. E não pense porque eu estou pregando aqui, eu sou o santarrão. Não, eu sou santo. Você é santo. E eu estou pregando para mim e para você. Quando Natan chegou para Davi teve um camarada que ele tinha um punhado de ovelha, mas aí foi na do vizinho, que só tinha um, aí contou a parábola. Aí o Davi ficou bravo, mas ficou nervoso. Digno de morte esse homem, cadê quem? Vamos matar. Aí o Natan falou, o homem é você. Foi como? Você que fez isso. Aí vem a incorrer no outro problema. O crente que praticou o pecado, está errado, condena os outros e esquece de olhar para si. Romanos 2, coloca aí, vamos abrir também, Romanos 2. Vamos usar os auxílios. Romanos 2. Olha, irmãos, Jesus não gosta desse negócio de hipocrisia. Jesus odeia pecado e odeia hipocrisia. Por isso que ele vai chamar os fariseus de hipócritas. Capítulo 2, Romanos 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? É sério? Não aponte o dedo para ninguém. Aponte para si. Façamos a oração de Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Tem hora que a pessoa está no pecado, praticando o pecado, achando que está tudo bem, igual Davi. Não, tranquilo. Não, está enganado. Aí acha que está certo na prática do pecado. Querido, o pecado é a desgraça da sua vida, da minha vida e de toda a humanidade. Pecado é pior do que Satanás. O seu maior inimigo, o meu maior inimigo não é nem o diabo, é o pecado. Porque o diabo só tem êxito na vida de uma pessoa que vive na prática do pecado. Ele age para que as pessoas abram brecha e acreditem que possam continuar com ele. Não. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Agora, se Cristo está em mim, se Cristo está em você, não desfaria ele as obras do pecado? Fica essa pergunta. Então, irmãos, que nós possamos nos colocar diante de Deus, como Davi, depois que foi acordado. Esse homem é você. Houve um arrependimento, e eu entendo isso por inferência, no texto.
Houve um arrependimento, o texto está em 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, capítulo 11 e 12, você vai encontrar a história toda. Porque quando Davi cai em si que ele é o homem do pecado, Natan abre a boca e diz: Senhor já perdoou teu pecado. Por quê? Porque ele cai em si. E o pecado, mas, olha, Davi, ele perdoou, mas a consequência vem aí. Davi, que adulterou com Batseba, mandou matar o esposo dela. Olha que absurdo de um adorador. A gente tem que entender o que era Davi até que ele deixou de ser. Olha, um homem, tem gente que usa essa coisa para defender o pecado também, irmãos. Olha um homem como Davi, adorador, segundo o coração de Deus, olha o que ele fez. Você acha que Davi fez aquilo tendo um coração segundo o coração de Deus? Por favor, me poupe. Davi se desviou. É igual Salomão no reino de paz, ele se desviou. Usou a sabedoria própria depois, mas ele vai voltar, segundo Eclesiastes, você vai ler que ele entra em depressão por causa disso, mas no final ele volta e ele nos aconselha. A suma é de tudo que você tem que guardar. Você tem que entender uma coisa: guarda os mandamentos do Senhor e teme a Deus. Então, meus irmãos, Davi agora vai ver a sua família, vai ver os seus filhos, vai ver as consequências, as traições acontecer na própria família. Davi não vai ter uma família. Davi vai ter problema com todos os filhos. Foge do pecado, corre dele agora. Vou dizer novamente: foge do pecado, corre dele agora. A solução, terceiro tópico e último tópico. Qual que é a solução? Qual que é a solução, igreja? Confissão. Um dos nomes usados na Bíblia para descrever Satanás é acusador, porque ele é acusador. Apocalipse 12 diz que o acusador se comparece diante de Deus. Jó revela o acusador chegando diante de Deus. Ele trabalha com acusação. E ele não acusa só diante de Deus, não. Preste atenção nisso. Ele acusa a sua mente. Ele faz a pessoa praticar o pecado pensando que pode, que não tem problema, e aí depois chega: você pecou. E aí, irmãos, além disso, Deus colocou dentro de nós um elemento que chamamos de consciência. Além do diabo acusar, nós temos uma consciência. Nós podemos fugir dos pregadores, fugir das igrejas sérias, fugir de tudo quanto é tipo nessa relação, procurar a igreja mais light, igreja que me entende, mas você não vai fugir da sua consciência. A consciência lúcida te dirá: você está errado, você pecou. Não se engane e não deixe ninguém te enganar. Você sabe que está errado. Mas aí vem o Espírito Santo e diz: confessa e deixa, você vai alcançar misericórdia. Procure uma liderança, trate o seu assunto, trate a sua questão. Eu vou te abençoar. O meu poder, o poder do sangue vertido na cruz, te purifica de todo o pecado. Enquanto negarmos o pecado, ou lhe dermos outro nome que amenize a sua ação malévola, somos facilmente levados ao engano de um convívio continuado com seus efeitos mortais, sem esperança de mudança. Caminhamos para a morte, da mesma maneira que no Salmo 42:7 diz: um abismo chama outro abismo. Desse modo, corremos o risco de viver condenando os que estão no mundo, mas vivendo da mesma maneira como eles vivem. É o que lemos em Romanos 2, na prática do pecado. Romanos 1, 29 a 31 diz do que essas pessoas fazem: cheio de toda imundícia, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja. Não tem gente na igreja com inveja? Deus começa a usar uma pessoa e começa a ficar com inveja, perseguir. Eu já vi isso demais dentro dos ministérios.
já visto demais dentro dos ministérios. Começa a usar e começa a perseguir. Ele está pensando que é dono dos outros. Meu Deus, eu já ouvi muita coisa. Pensa que é dono da razão, que é dono não sei o quê, só porque está fazendo a obra na característica que Deus chamou. Deixe Paulo ser Paulo. Eu fiz um banner, ainda não coloquei, vou colocar. Deixe Paulo ser Paulo, Pedro ser Pedro, Apolo ser Apolo. Cada um no chamado que tem. E nós, na unidade do Espírito Santo, orando uns pelos outros para que a igreja avance. Concordam? E aí vem tantas coisas, né? E o que fazer? O caminho é arrependimento. Temos que confessar os nossos pecados. Versículo 9. Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Amém. Não é possível crer no Evangelho sem crer no fato do pecado. Pois o Evangelho é exatamente as boas novas de salvação para o pecador. Dá glória a Deus, irmão. Diante do fato que não há trevas em Deus, estaríamos irremediavelmente distanciados dele, pois somos afetados pelo pecado em todas as suas dimensões. É necessário abandonar a vida de pecado. E Deus nos chamou para andarmos na luz, como na luz Ele está. Deus nos chamou, irmãos, e nós vamos ver em lições que vêm para frente aí, muito maravilhosas, aleluia, que quem diz que está em Cristo, aleluia, deve andar como Ele também andou. Olha aí o versículo 4 da primeira carta, primeiro capítulo, segundo capítulo. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Está vendo por que ele chama de mentiroso? Parece que está contradizendo, mas não é contradizendo. É que ele está falando de duas etapas na vida. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que nele estamos. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Jesus andou em pecado? Jesus andou na prática de algum pecado? Jesus era pecador? Por favor. Nós somos a igreja dos santos. Fique sobre os pés, por favor. Tem alguma breve, rápida pergunta a respeito do texto? A respeito da lição? A respeito do que foi dito? Tem alguém? Se tem, não tenha receio de perguntar. Pergunte abertamente, ainda que você pense que estaria ofendendo, mas a pergunta deve ser feita. Fique tranquilo. Tem alguém? Irmã Marlene levantou a mão. Não, ela que ela pôs a blusa. Ricardo quer fazer uma pergunta e a sala do Ricardo é a outra. Na próxima você vai para a sua sala. Ou você abandonou a sala também, agora é dos varões. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. O pastor falou que um é chamado para ser Paulo, outro é chamado para ser Pedro, e outro é chamado para ser Tiago, né? Eu disse, deixe Paulo ser Paulo, Pedro ser Pedro. Isso. Aí também, eu só quero fazer uma colocação. Sim. Também quem não é Paulo não quer ser Paulo, quem é Pedro também não quer ser Pedro. Né? E quem não é Tiago não quer ser Tiago. E na atualização existe muita gente querendo ser aquilo que não é, né? Aí, aproveitando essa oportunidade, passou um rapaz me indagou, que eu falei da questão do livre-arbítrio. Aí ele falou assim, não, quem aceita Jesus, já não existe mais livre-arbítrio. Aquilo me chamou atenção, tipo assim, na questão assim, porque eu aceitei Jesus, então o teu livre, já meu livre-arbítrio morreu, porque agora eu vou viver para Cristo. E ele é uma pessoa que está fora do caminho. Eu entendi. Aí eu faço a pergunta. Obrigado. Amém.
Aí eu faço a pergunta: aceitou Jesus, perdeu o livre-arbítrio? Em que medida, em qual situação? Sim, eu perdi o livre-arbítrio quando eu aceitei Jesus, quando de fato eu dou a Ele as rédeas da minha vida. Aí sim, mas de todo jeito eu ainda posso tirar essas rédeas e abandonar o caminho da fé. Sim ou não? Aos Hebreus capítulo 6 e outras tantas passagens, diz daqueles que profanaram até o sangue. Então, irmãos, eu perco o livre-arbítrio se eu deixo Cristo ser Senhor. Mas ainda está a opção de um dia virar as costas. Então, todo dia é dia de luta e de guerra para continuar na fé. Se esse que falou isso está desviado, por que está, né? Amém? Entendido? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta lição tão especial, tão maravilhosa. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa os erros, perdoa as vezes que fugimos da verdade, Senhor. Nos perdoe, nos faça crentes santos, que vivem para a Tua glória, consagrados no caminho do Senhor. Ajuda-nos na compreensão, ajuda-nos a fazer morrer a natureza terrena todos os dias. Nos ajuda a dar força à parte sacra, santa, que o Senhor trouxe para dentro de nós, e o Espírito possa vencer a carne sempre. Nos ajuda na consciência, nos ajuda na libertação, nos ajuda nas mudanças diárias, lutando para crescer, aperfeiçoar, até o dia de morar no céu. Livra-nos de todos os males, dá-nos a graça, confirma a Tua obra. É a nossa oração em nome de Jesus. Quantos recebem, creem, vão dizer glória a Deus.